Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao TVC Esporte desta semana. Hoje a gente está fazendo um programa um pouco mais curto, uma situação um pouco mais atípica, mas já falo para você que semana que vem estaremos aqui com convidados, inclusive o pessoal do boxe, né, que participou recentemente do Campeonato Paulista, que teve uma das fases, ou pelo menos uma das etapas aqui na cidade de Bauru. O pessoal vai trazer medalhas e vai falar muito sobre o trabalho dessa modalidade, a nobre arte, aqui na cidade. Já está confirmado, semana que vem o pessoal vai estar ao vivo aqui no programa. Bom, hoje, especialmente, a gente vai trazer para você o que aconteceu no último final de semana. O Noroeste entrou em campo, o Talentos 10 entrou em campo e o Bauru Basquete, mais uma vez, venceu no Campeonato Paulista, uma bela vitória lá na cidade de Sorocaba. Então, sem muita enrolação, sem muito coré-coré, vamos ao conteúdo desta semana. Vamos começar pelo Esporte Clube Noroeste, já agradecendo as imagens aí da Rede Globo, né, através da IPTV. O Noroeste jogou sábado em São Carlos, aí momentos, lances da partida. Foi a estreia na Copa Paulista. Primeiro tempo, o Noroeste até melhor que a equipe do São Carlos, que o Rio Claro, né? O Noroeste enfrentou o Rio Claro, aí a primeira grande oportunidade desperdiçada ali pelo Danilo Bueno. O Rio Claro respondeu, boa defesa do Cairo, jogo que o Noroeste poderia ter saído, inclusive, com a melhor sorte. Você viu há pouco aí a bola na trave no final da primeira etapa. No segundo tempo, o Noroeste continuou buscando o gol, continuou apertando, mas foi o Rio Claro quem conseguiu a vitória aí no final da partida. Aí um lance duvidoso, o pessoal do Rio Claro ficou reclamando ali, a cobrança de falta, e acabou dando em nada, né? A defesa noroestina acabou tirando. E aí no finalzinho do jogo, isso aos 45, a defesa parcial do goleiro noroestino, o Caio, mas no rebote o Ademir, atacante, fez o gol da vitória da equipe do Rio Claro. 1 para o Rio Claro, 0 para o Esporte Clube Noroeste. Foi a estreia do Norusca nesta Copa Paulista. Não tem muito tempo para lamentar, não. Tem que acertar aí os erros dessa estreia, principalmente no setor ofensivo. O Noroeste pecou nas finalizações, inclusive mandando bola na trave contra a equipe do Rio Claro, mas não tem muito tempo. Quarta-feira o Noroeste enfrenta o 15 de Piracicaba no estádio Alfredo de Castilho. Vai ser inclusive o primeiro jogo em casa na Copa Paulista 2018. Betão Alcântara não deve fazer nenhuma alteração na equipe e a expectativa é que o torcedor noroestino prestigie, embora a gente saiba que nós vamos ter um problema aqui em Bauru, né? Nós vamos ter tanto o jogo do Noroeste como o jogo do Bauru Basquete praticamente no mesmo horário e no mesmo complexo esportivo. O basquete vai jogar às 19h30 e o Noroeste vai jogar às 8 horas da noite. Isso na quarta-feira. Depois, no final de semana, Dia dos Pais, domingo à tarde, o Noroeste volta a jogar em Rio Claro, aí contra a Ferroviária. Por que o jogo vai ser em Rio Claro? A Ferroviária acabou perdendo o mando de campo por conta de competições passadas, e aí vai ter que jogar contra o Noroeste em Rio Claro. Vai ser no domingo à tarde, às 15 horas, esse jogo. Domingão, Dia dos Pais, estaremos aí seguindo estrada e acompanhando o Norusca na competição. Mas ainda sobre o Noroeste, eu quero trazer aqui alguns assuntos relevantes. Essa semana a gente fez uma entrevista ao vivo com o presidente noroestino, Estevam Pegoraro, e alguns assuntos importantes foram tratados. Primeiro, a renúncia do Reinaldo Mandalite da vice-presidência. Ele entregou uma carta de renúncia há 2 meses atrás. O presidente confirmou essa informação. O presidente também confirmou que os salários estavam atrasados e foram pagos na semana passada, mas que ainda existe acertos a serem feitos com alguns jogadores que deixaram o elenco na última Série A3. Alguns acertos trabalhistas não foram totalmente pagos ainda. Outro assunto importante tratado nessa entrevista foi a questão do Profut. O Profut, que é o refinanciamento das dívidas do Esporte Clube Noroeste com FGTS, LSS, enfim,
essa renegociação que todas as equipes de futebol do Brasil estão passando. O presidente falou em que pé está essa situação e também um assunto muito importante, o presidente confirmou que existe sim a possibilidade da venda do ginásio Panela de Pressão para a Prefeitura de Bauru. É claro que é um assunto que ainda tem que passar pelo Conselho Deliberativo do clube, mas tanto o Noroeste como a Prefeitura Municipal já estão vendo a possibilidade jurídica para que isso aconteça. A gente vai até colocar agora para vocês aqui na TVC parte dessa entrevista que foi muito oportuna e muito esclarecedora do presidente do Esporte Clube Noroeste, Estevam Pegoraro. Vamos ouvir. Então, eu acho que é muito oportuno esse momento que o senhor faça os esclarecimentos. Qual é a atual situação do Reinaldo Mandalite junto ao clube? E também, caso realmente tenha acontecido essa saída, como é que está a situação financeira? Porque a gente sabe que a família Mandalite também tinha um apoio financeiro muito importante no clube. Por favor, presidente, esclareça essa situação ao torcedor noroestino e ao nosso ouvinte. Oi, vamos lá, Rafa. Bom, em relação ao Reinaldo, eu acho que ninguém mais adequado para prestar esses esclarecimentos do que ele próprio, né? Uma coisa que eu não gosto é de falar em nome de terceiros. Perfeito. Mas a posição oficial do clube aí, o Reinaldo, ele apresentou uma carta de renúncia há aproximadamente 2 meses. A princípio o motivo teria sido por desgastes junto à prefeitura. Na minha ausência, enquanto eu estive viajando, o Reinaldo que assumiu diretamente as negociações junto à prefeitura, na questão da própria negociação do ISS, que a gente estava sem receber desde o começo do ano, e continuamos sem receber, o aluguel da panela e o acerto do refis do IPTU, por conta do desgaste e, segundo ele, pela falta de incentivo e de apoio dos órgãos públicos, aí, especificamente da prefeitura. Ele teria jogado a toalha e teria renunciado, mas mesmo com a renúncia ele continua ajudando e disse a mim que estaria junto comigo aí até o final do nosso mandato. Perfeito. Bom, em relação a vencimentos, chegaram ao nosso conhecimento algumas informações de que alguns jogadores que participaram da campanha da Série A3 ainda não teriam os salários quitados, que havia um atraso de pagamento aí de funcionários. Nada melhor que o presidente para esclarecer essa situação. Como estão exatamente esses vencimentos, essas finanças do clube, presidente? Vamos lá, vamos por partes. A questão dos salários, os salários dos jogadores, eles estão em dia. Os salários dos jogadores, comissão técnica, todo o pessoal do profissional, realmente houve um atraso de salário do pessoal do administrativo e do pessoal dos funcionários, efetivamente, do clube, certo? Esses salários foram regularizados hoje. O pessoal que disputou a Série A3, os salários deles foram todos pagos em dia. O que realmente ficou em aberto foi as verbas da rescisão. Tá? Ao final do contrato de trabalho, tem o acerto das rescisões. Isso ainda está em aberto e a gente está negociando com cada um deles aí um pagamento parcelado, porque realmente houve um desencaixe nas contas do clube nos últimos 2 meses, por conta dessa situação da prefeitura especificamente, e também por um ou outro patrocínio que acabou atrasando, o próprio encerramento do contrato com o Master, que é do Red Panther, até a gente conseguir o novo patrocínio agora da Agrovale. Ficamos aí realmente numa lacuna de uns 60 dias com o caixa do clube em baixa. Agora a gente, graças a Deus, consegue regularizar essa situação do atraso dos funcionários e a rescisão desses jogadores a gente está parcelando aí em 2 ou 3 parcelas para quitar todo mundo aí nos próximos dias. Presumo eu, até com essa chegada desse novo patrocinador Master, já é um grande respiro até para a resolução desse problema, né? Sem dúvida, sem dúvida. Presidente, uma outra questão da minha parte, em relação ao Profut, aliás, eu sempre digo aqui nos meus comentários que um dos grandes méritos da sua gestão, da sua administração, foi exatamente essas renegociações das antigas dívidas do Esporte Clube Noroeste. Também chegou ao meu conhecimento que essa renegociação, para as pessoas um pouco mais leigas, o Profut, nada mais que é o refis que os clubes de futebol acabam realizando aí com os órgãos. Eu queria que o senhor falasse em que pé está essa situação,
O Noroeste, nos últimos meses, deixou de pagar, isso pode implicar em alguma penalidade. Explique pra gente como é que está a situação do Profut. Vamos lá. O Profut, assim como praticamente todos os parcelamentos, né, ele implica a rescisão automática para os 3 meses. Tem que vencer 3 parcelas para você ser desligado. O Noroeste, na verdade, ele não vem pagando as últimas parcelas do Profut, porque a gente entrou com um pedido junto à Caixa, porque na homologação dos débitos do Noroeste existe muito fundo de garantia, que na verdade foi pago, não foi pago administrativamente para a Caixa, mas foi quitado pelas ações trabalhistas. Então, o funcionário que não recebeu fundo de garantia nem suas verbas durante os períodos de gestões anteriores, aí remeto a anteriores mesmo, tem coisa de 30 anos aí para trás. Então, o funcionário consta como fundo de garantia em aberto perante a Caixa, mas na verdade o fundo de garantia desse funcionário foi pago perante a Justiça do Trabalho. Então a gente pediu um encontro de contas para que seja abatido do valor do montante total devido pelo Noroeste, que é algo na faixa de 1.700.000, a gente acredita que uns 400 mil reais já tenham sido quitados através dessas parcelas pagas na Justiça do Trabalho. Então a gente está fazendo esse encontro de contas e assim que terminar vai ser abatido esses valores e aí a gente volta a pagar os valores já com o abatimento desses valores que foram quitados na trabalhista. O senhor acredita que já nos próximos dias isso aí já pode ser solucionado então? Não, eu acho que não é uma questão de solucionar, né? Porque na verdade... talvez não foi nem solução o termo, mas é a questão desse encontro, dessa apresentação de contas de vocês exatamente, o pessoal que cuida do Profut, já dá para resolver o problema então? Não, na verdade não é um problema, né? É a gente parar de pagar mais. Uhum. A questão do Noroeste é não pagar 2 vezes o mesmo imposto. Então se o FGTS já foi pago na trabalhista, eu não tenho que estar pagando ele novamente. Como a gente paga o Profut por competência, você tem que destinar qual que é a competência que você está pagando. A gente identificou que em algumas vezes a gente estava pagando uma competência que na trabalhista foi pago. É a famosa duplicidade, né? Pagamento de duplicidade. Exato. Perfeito. Então entendi. A gente fez esse levantamento, apresentou para a Caixa e nós estamos esperando agora uma resposta da Caixa, dizendo, olha, essa competência do mês de janeiro de 1998 realmente está paga, então abate aqui, abate ali. A partir de agora, refaz-se os cálculos e o valor a ser pago mensalmente, a partir de agora é o de tal. E aí a Caixa que emite o boleto manda pra gente pagar o boleto normalmente. Presidente, no começo da entrevista o senhor falou a respeito aí do desgaste do Reinaldo Mandalite, principalmente junto à Prefeitura, e eu acho que é oportuno a gente colocar exatamente essa questão. Como hoje está o diálogo com a Prefeitura, a gente sabe que o Noroeste tem até um interesse em uma negociação na panela de pressão. Por outro lado, eu sei que o próprio contrato com a TEL ficou comprometido por conta exatamente desses entraves junto à Prefeitura. Qual é a situação de momento, presidente? Como andam, inclusive, as negociações junto ao Poder Público em relação às dívidas, abatimento, receitas para o Noroeste do aluguel da panela de pressão? O que o senhor pode atualizar para o ouvinte e para o torcedor noroestino? A situação com a Prefeitura, obviamente, até pelo desgaste, como eu disse, que o Reinaldo teve e tudo mais, obviamente a situação não é boa. Se fosse boa, com certeza não teria havido esse desgaste. Nós realmente estamos sem receber o aluguel, ficamos uns 3 meses sem que fosse feito o pagamento do aluguel. Agora a gente regularizou isso e esse aluguel da panela, todos sabem, não vem para o Noroeste, isso é usado para pagar os débitos trabalhistas, então está sendo depositado, inclusive, diretamente para a Justiça do Trabalho. Fora isso, a questão do ISS que a gente recebia da TEL, esse dinheiro foi repassado para o fundo, e aí no fundo ainda não há previsão de quando isso venha para o Noroeste, mesmo a gente já tendo a certidão negativa dos débitos municipais, estando regular junto à Prefeitura, ainda não houve o repasse. E fora isso, a gente com o financiamento do IPTU, a adesão ao Refis, ainda sobra uma parcela de uns 20 mil reais por mês para o Noroeste pagar. Então, realmente ficou inviável essa situação junto à Prefeitura, mas a gente tem conversado, eu sinto na pessoa do prefeito uma boa vontade muito grande em resolver essa questão, e infelizmente o poder público não basta boa vontade, né? A gente sabe que na esfera particular a gente resolve as coisas com um pouco mais de praticidade e eficiência.
no poder público as coisas tendem a ser um pouco mais lentas, como estão sendo, mas eu acredito que aí nos próximos dias aí a gente deve resolver essa situação do IPTU. O prefeito se comprometeu a encaminhar para a Câmara Municipal uma lei que vai beneficiar os clubes aí em relação a essa questão do pagamento do IPTU, mas isso só obviamente a partir do ano que vem, porque por exercício desse ano e os passados ele não pode cometer qualquer isenção, senão cai em lei de responsabilidade fiscal. E infelizmente, talvez, eu acredito que a solução mais viável hoje seja a negociação da venda da panela, com um abatimento aí proporcional do valor do débito integral do Noroeste junto à prefeitura, porque por mais que eu não quisesse fazer isso, sou contra. Como administrador eu vejo que é uma perda de receita, porque obviamente o aluguel, sendo para a prefeitura ou para qualquer outro, gera uma receita, é um patrimônio do clube que gera hoje receita para o clube, mas infelizmente essa receita fica atrelada a uma dívida que não... Se você não fizer esse encontro de contas, você não consegue, essa receita não vai entrar nunca para as contas do clube. Então, se a gente conseguir através... Bom, esse assunto da venda da panela é um assunto polêmico. Agora, eu tenho o seguinte pensamento. O Noroeste precisa ser autossustentável. Para ele ser autossustentável, ele tem que pagar suas dívidas. E hoje a grande saída para o Noroeste pagar suas dívidas é ele fazer essa negociação com a prefeitura. Desde que seja uma negociação justa para o Noroeste, eu acho que é um ganho para o esporte bauruense. É evidente que o Noroeste perde um pouco do seu patrimônio, é verdade, o Noroeste perde um pouco do seu patrimônio. Porém, você consegue acertar as dívidas que tem junto à prefeitura e o esporte bauruense também ganha, porque a panela de pressão é a grande casa ao lado do Alfredo Castilho do esporte bauruense. Muita gente pode dizer, mas vai vir a Arena do SESI. Ok, a Arena do SESI, a grande arena multiuso do SESI, vai ser para grandes eventos. Quando tiver uma final de Campeonato Brasileiro de Basquete, quando tiver uma final com o vôlei participando, shows, eventos, grandes espetáculos, a gente vai ter o ganho dessa Arena do SESI a partir do final de 2019. Porém, no dia a dia, a panela de pressão vai continuar sendo muito útil. É lá que o Bauru Basquete vai continuar treinando, jogando as suas partidas regulares. Não pense que com a chegada da Arena o Bauru Basquete vai mudar de Malicuia para o ginásio do SESI. Talvez o vôlei mude, mas não o basquete. Então, não só para o basquetebol, mas, por exemplo, quando tem um evento, um campeonato de boxe aqui na nossa cidade, a panela seria um local interessante, eventos de MMA, outro dia teve um evento de tênis de mesa, enfim, grandes eventos esportivos, a panela de pressão continuará sendo a casa do esporte. Por isso eu acho interessante essa negociação, até porque até hoje a CEMEL não tem uma casa própria. A CEMEL não tem uma casa própria até hoje. E a panela de pressão, aquele complexo onde hoje a CEMEL está alocada, seria uma casa interessante e definitiva também para a Secretaria Municipal de Esportes. Mas repito, é um assunto ainda que está embrionário, existe essa sondagem, essa negociação entre Prefeitura e Esporte Clube Noroeste, mas claro que tudo isso passa pelo crivo jurídico da Prefeitura e também pelo Conselho Deliberativo do Noroeste. O Conselho vai ter que no futuro aprovar essa eventual venda do ginásio Panela de Pressão. Bom, falamos de Norusca nessa primeira parte, vamos falar agora do Talentos 10. Talentos 10 jogou domingo em Marília contra a equipe do Primavera, estava precisando da vitória e conseguiu. 2-0, nós temos imagens aí da vitória da equipe do Talentos 10. Olha como a chuva castigou o gramado do Bento Gabriel Sampaio Vidal. Esse é o primeiro gol que aconteceu na etapa inicial, muito oportunismo do atacante da equipe do Talentos 10. 1-0 o placar no primeiro tempo. Olha só, troca de passes, de pé em pé, no capricho, até a conclusão final do centroavante da equipe do Talentos. Isso na primeira etapa. Pouco mais de 400 torcedores acompanharam a partida lá no Abreuzão. Aí o segundo gol já no finalzinho, cobrança de falta, e aí o zagueirão da equipe do Talentos subiu no terceiro andar e meteu a testa para o fundo do barbante,
2-0 para a equipe do Talentos 10. Agora a situação é a seguinte, o Primavera está liderando com 7 pontos, o Talentos e o Itararé estão com meia dúzia, o América tem 2. Faltam 2 rodadas para o encerramento desta segunda fase da Bezinha e o Canarinho está mais do que nunca na briga por uma das vagas, a terceira fase, né? Dos 16 dessa segunda fase, vão ficar 8 para a sequência da competição. Boa sorte ao Talentos 10, que volta a campo domingo, às 3 da tarde, em Itararé, diante da equipe do Itararé. O importante é não perder o jogo lá. Um empate eu acho que não é de todo ruim. A vitória, então, seria fantástica, praticamente garantiria o Talentos 10 na próxima fase da Bezinha. Eu falei há pouco do jogo do Noroeste com o Rio Claro, além da derrota do Norusca por 1-0 para o Rio Claro, nós tivemos pelo grupo do Norusca o 15 de Piracicaba empatando em 3-3 com o Red Bull e a Inter de Limeira empatando em 0-0 com o Desportivo Brasil. Foram os resultados da primeira rodada da Copa Paulista de Futebol. Falando agora de basquetebol, nossa equipe teve lá em Sorocaba, meu amigo Lucas Rocha, Fernando Bonatelli, o nosso Josafá, a galera do Bauru Mil Grau, todo mundo esteve por lá acompanhando a vitória bauruense por 89-71. 3 jogos, 3 vitórias, tá irresistível a equipe do Bauru Basquete. Aí nós recuperamos algumas imagens, uma grande atuação coletiva da equipe bauruense, o Marcão muito bem na partida, a gente tá vendo lances aí do jogo, né? O Cauê Verzola cometendo a falta ali, enfim, tá me chamando muita atenção o coletivo da equipe bauruense. Foi muito bem no primeiro jogo em São José do Rio Preto, depois muito bem na vitória aqui diante do Mogi. Aliás, tá de parabéns o torcedor do Bauru Basquete, que um dia antes já havia adquirido todos os ingressos de arquibancada para o jogo no dia 1º de agosto. Presença bonita, atmosfera legal do torcedor bauruense. Pode até colocar um pouquinho mais de imagem do jogo aí, Josafá. Melhor colocar a imagem do jogo que colocar esse apresentador aí nas imagens. Aí a gente tá observando o ataque da equipe da Liga Sorocabana, a defesa bauruense marcando ali firme com o Larry Taylor, e a nossa defesa é também um ponto muito positivo até agora no campeonato. Estou gostando do Gustavo Basílio, estou gostando dos jogadores que enfim chegaram, muito interessante o momento do Lucas Mariano, acho que pode ser uma temporada muito positiva para o Lucas Mariano. O fato é que o Bauru Basquete, por enquanto, vai deixando uma ótima impressão nesse campeonato paulista de basquete. Próximo jogo, agora na Panela, quarta contra o São José e na sexta-feira contra a equipe do Pinheiros. No nosso próximo programa, na semana que vem, todos os detalhes sobre esses 2 jogos do Bauru Basquete aqui no ginásio da Panela de Pressão, e o torcedor com certeza vai prestigiar a equipe bauruense. Ainda falando sobre o Bauru Basquete, olha que belo ataque, que cestaça do Jefferson, foi o 48º ponto da equipe bauruense na partida do último sábado, na vitória por 89-71. Espaço aberto para informação, Maicão, jogador Maicão, ainda segue a novela. O Maicão, como todos sabem, né, teria que ter feito um contrato profissional com o Bauru Basquete no início do ano. O seu agente acabou colocando um pouco de areia na situação. O Marcão, inclusive, não jogou os últimos jogos do Bauru Basquete no NBB, fez uma falta danada para a equipe bauruense nesses últimos jogos do NBB. E aí, o que aconteceu agora? O Maicão foi campeão, inclusive, do Campeonato Sul-Americano Sub-21 no final de semana. O Brasil ganhou da Argentina e, segundo consta, o seu empresário, o seu agente, teria arrumado, inclusive, uma equipe da Espanha para o Marcão atuar. Porém, para que o Marcão atue na Espanha, ele necessita de uma liberação do Bauru Basquete, porque o Bauru Basquete foi o seu clube de origem aí quando o Maicão ainda era considerado amador. E agora a diretoria do Bauru Basquete quer ser ressarcida
financeiramente por conta dessa negociação, já que o Maicão não quis permanecer e também, inclusive, abandonou a equipe nas finais do NBB. Agora a diretoria do Bauru Basquete quer um ressarcimento econômico, então fica aí o impasse para o jogador. E eu acho que a diretoria do Bauru Basquete está no seu direito, né? Porque foi quem abraçou o jogador, foi quem manteve o jogador nas últimas temporadas, foi aqui que ele começou a ganhar espaço no basquete, e agora a diretoria, que tomou um prejuízo muito grande pelo fato do Maicão simplesmente não ter assinado o que inclusive determina a Lei Pelé. Na verdade, o time bauruense está alicerçado na legislação, então agora vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, mas por hora o Bauru Basquete quer um ressarcimento econômico para liberar o Maicão. A gente na semana que vem volta inclusive com mais detalhes sobre esse assunto. Obrigado a todos pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Semana que vem estaremos falando muito do esporte bauruense, do que acontecer durante a semana, e também estaremos recebendo os convidados aqui do boxe bauruense, a Nobre Arte, pessoal que recentemente inclusive participou aqui em Bauru da etapa do Campeonato Paulista. Uma ótima semana, semana que vem estaremos de volta aqui na TVC com